Boa tarde, eu sou Maurício de Lima Ramos, aluno da licenciatura da Geografia da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG. E hoje eu vou produzir uma videoaula em torno de 35 minutos para a turma, né, da EJA, no Centro de Convivência da Pampulha, Nisso da Silveira, né? E queria agradecer ao professor Álvaro e dar um alô para os seguintes alunos lá da EJA: o Abner, o Arnaldo, o Kleber, a Dani, o Edewils, o Ivan, o Jeverton, o Kevin, o Marcelo, os dois Márcios, o Cesário Soares, o Marcos, o Reinaldo, a Simone, o Vilander, os dois Vitors, o Augusto e o Hugo, a Vivian e a Esther. Então essa videoaula ela tem como tema as transformações que Belo Horizonte vem sofrendo desde 1897, quando ela tornou-se capital, né, de Minas Gerais. Então a gente vai algumas passagens de fotos, né? E vai ser interessante que a gente vai buscar ali locais que a gente já conhece, né? E poder refletir um pouquinho dessa transformação ao longo do tempo da capital mineira. Bom, o nosso tema de hoje, dessa videoaula, é as transformações nas paisagens de Belo Horizonte ao longo do tempo. Então a gente vai relembrar um pouquinho o processo de transferência da capital de Minas Gerais, né, de Ouro Preto para Belo Horizonte. E vamos fazer uma comparação entre as imagens de antes, né, no início do século XIX, XX, e o atual, né, o Belo Horizonte com as suas paisagens no século XXI. Mostrando aí a dinâmica, né, dessas paisagens, os lugares, né, que nada mais é que um resultado das relações, né, historicamente construídas pela sociedade de Belo Horizonte, né, para se apropriar dessa natureza. Então, Ouro Preto era uma capital provincial singular, com arquitetura preciosa e urbanização decorrente de um acidentado do terreno setecentista, isto é, de 1700, tinha sido edificada nas aventuras Bandeirantes, em região de topografia que não aconselhava uma cidade. Pois é, a origem do nome, né, é uma rocha de minério de ferro incrustada de ouro, que aí é dessa denominação de Ouro Preto, né? Essa Vila Rica se tornou-se primeira capital de Minas Gerais já em 1721, dando o seu nome para Ouro Preto em 1823. Permaneceu como capital até 1897, quando a sede do estado passou a ser Belo Horizonte. Essa ideia de transferência, né, da capital surgiu há mais de um século, pois participantes da Conjuração Mineira, né, da história de Tiradentes, já haviam pleiteado mudança de Ouro Preto para São João do Rei, caso houvesse a proclamação da República, aqui a separação de Minas Gerais, né? E vinha uma alegação que Ouro Preto não oferecia condições físicas para exercer a importante tarefa atribuída à sede do poder e administração da província. Pois bem, foi uma briga escolher o local. O norte e o sul do estado pensaram até em se separar. O presidente de Minas Gerais, né, na época se falava presidente, que é o governador Afonso Augusto Moreira Pena, né, dá o nome à nossa grande avenida Afonso Pena, resolveu a questão escolhendo o Arraial do Curral do Rei como sede da nova capital em 2 de dezembro de 1897. Nesta data, a capital de Minas Gerais deixou de ser Ouro Preto. Gente, então eu vou falar um pouquinho da história do início do Curral do Rei, né? Foi a procura de ouro que no distante 1701, o bandeirante esse aí, que está no slide, João Leite da Silva Ortiz, chegou à Serra de Congonhas
Essa Serra de Congonhas hoje ela se chamava Serra de Congonhas, mas é a Serra do Curral. Em lugar do metal, encontrou uma bela paisagem de clima ameno e próprio para a agricultura, né? Então ele resolveu ficar, construiu a fazenda do Cercado, onde desenvolveu uma pequena plantação, criou gado. Pra vocês terem uma ideia, essa fazenda do Cercado, ela começava no pé da Serra do Curral e ia até lá no bairro da Lagoinha. O progresso da fazenda logo atraiu outros moradores e um arraial começou a se formar em seu redor. Viajantes que por ali passavam, conduzindo gado da Bahia em direção às Minas, fizeram da região um ponto de parada. O povoado foi batizado de Curral del Rei. Da Serra de Congonhas mudou-se o antigo nome. É hoje a nossa Serra do Curral. Nossa Senhora da Boa Viagem, a que os forasteiros pediu proteção, tornou-se padroeira do local. Aos poucos, Curral del Rei foi crescendo, apoiado na pequena lavoura, na criação e comercialização de gado e na fabricação de farinha. Algumas poucas fábricas ainda primitivas instalaram-se pela região. Produzia-se algodão, fundia-se ferro e bronze. Das pedreiras extraía-se granito e calcário. Frutas e madeiras eram vendidas para os outros locais. Com a decadência da mineração, o arraial se expandiu. Das 30 ou 40 famílias existentes no início, saltou para a marca de 18 mil habitantes, elevando a condição de freguesia, mas ainda subordinada a Sabará. O Curral del Rei englobava as regiões de Sete Lagoas, Contagem, Santa Quitéria, que hoje é Esmeraldas, Buritis, Capela Nova do Betim, Piedade Paraupeba, Brumado e Itatiuçu, Morro de Mateus Lemes, Neves, Aranha e Rio Manso. Então, gente, esse ciclo de prosperidade, contudo, durou pouco. As diversas regiões que constituíam o arraial foram se tornando autônomas, separando-se dele. A população rapidamente diminuiu e a economia local entrou em decadência. Já no final do século passado, restavam mais de 4 mil habitantes. Foi importante a proclamação da República em 1889, veio trazer os curralenses a esperança de transformação, né? Foi nesse clima de euforia que os horizontinos receberam a notícia da nova construção da nova capital. Durante 3 dias o arraial se pôs em festa com missa solene, discursos, banda de música e bailes. Seus habitantes já sonhavam com a modernização e o progresso que a capital traria para a região. Nem imaginavam que nos planos dos construtores não havia espaço reservado para eles. Essa busca, né, da nova capital, Belo Horizonte surgiria tendo como ideal ser uma metrópole, não somente de Minas Gerais, mas da República. A criação e a construção da cidade concretizava os desejos de uma elite que encarava o advento de república como sinal de uma ruptura com o passado colonialista e vestígios da monarquia. Pois bem, na época, em 1891, o governo estadual aqui de Minas Gerais enfrentou as disputas, né, de qual localidade que seria melhor. Então, a comissão de estudos indicou 5 localidades possíveis: Juiz de Fora, Barbacena, Várzea do Marçal, que hoje é um bairro lá de São João del Rei, Paraúna, que fica em Costa Sena, próximo de Conceição Mato Dentro, na área central de Minas Gerais, e Curral del Rei, que hoje é o Belo Horizonte. Então, teve a votação, e o que aconteceu? Várzea da Marçal, lá de São João del Rei, ficou empatado com o Curral del Rei, e ficou esse impasse. Acabou que o presidente, na época, o governo estadual, ele apontou Belo Horizonte como a ganhadora. Então, nós já tínhamos falado, ficou essa briga entre os não mudancistas, que não queriam mudar, manter Ouro Preto, e os mudancistas, não queriam mudar. Tudo assim, a questão política e econômica, né? O norte e o centro querendo
manter Ouro Preto por conta das pedras, né, de mantendo aquele comércio, e o sul, né, praticamente Juiz de Fora, aquela região do sul, que é a plantação de café, queria a mudança, né, da capital para o eixo ali da economia cafeeira. Então, foi designado uma comissão, né, que foi, na época, designada pelo governador para construir a nova capital em 4 anos. Né? Isso foi um decreto constitucional. E o engenheiro urbanista, o Arão Leal de Carvalho Reis, tinha essa missão de pegar os melhores arquitetos e engenheiros e construir, né, entre 1894 e 97 a nova capital. Então ele tinha uma área urbana de 8 milhões, né, 815.382 metros quadrados, e ele dividiu isso de forma com 27 triângulos, cada rua com 120 metros por 120. Então, a característica desse novo layout que o Arão Reis produziu, ele tinha em mente manter uma área urbana delimitada pela Avenida 17 de Dezembro, que hoje é a Avenida Contorno, teria uma área suburbana, né, um terreno mais acidentado, lotes com dimensões maiores, e a área rural, sítios, pequenas lavouras, cuja produção destinaria à capital. Então você vê uma nítida divisão, né, de áreas. Nós vamos, nos próximos slides, ver o porquê disso. Então ficou bem nítido, né, a ideia dos construtores, que é trazer os funcionários, né, lá de Ouro Preto, funcionários públicos, né, a elite, que queriam permanecer em Ouro Preto, e eles acabaram, né, doando, né, aquele bairro Funcionários, aquela região lá do sul de Belo Horizonte, com ruas bem largas, né, construções bem definidas. Foi um incentivo para trazer um pouquinho aí os funcionários públicos. O restante foi doado para alguns proprietários e teve uma venda. Entre essas áreas de suburbanas e rurais, aí podemos destacar, né, que havia várias colônias agrícolas, né, como no slide, o Carlos Prazo, a Américo Werneck, a da Beto Ferraz, Bias Fortes, que é Santo Vinha, Santa Lua, que são os bairros hoje, né, Santo Antônio, Luxemburgo, para ali manter o centro, a capital, né. Inicialmente os assentos de colonos estrangeiros nas áreas de sítios suburbana, depois de brasileiros, restrições explícitas à concessão de terras a escravizados e aos descendentes, né. Interessante ver, né, nesse slide, né, o engenheiro Arão Reis, ele fez uma previsão no ano 2000, 200 mil habitantes para Belo Horizonte. E hoje nós temos mais de 2.500.000, né, habitantes. Então é um erro de cálculo que eles fizeram na época. Aí, como nos slides anteriores, né, acabou o Arão Reis, ele acabou estratificando o espaço social da capital, né, privilegiando uma elite. Pra vocês terem ideia, né, igual nessas fotos, né, a gente vê um esforço, né, de fazer uma rede clandestina no bairro Prado, contrapartida um palacete Dantas, né, que até hoje, né, fica na Praça da Liberdade, né. Pra vocês terem ideia, foi 6 mil operários para construir Belo Horizonte, né, e acabaram sendo expulsos ali do centro. Esse slide interessante da evolução do transporte a Belo Horizonte, né, lá no século XIX, com os cavalos, com os charretes, depois o bondinho no início do século XX, depois alguns coletivos, né, e hoje a gente super trânsito, né, congestionado. Você vê como foi a transformação aqui de Belo Horizonte. O mesmo ocorre com as edificações, né, fora de locais apropriados, nós temos as enchentes, as inundações, né, bem recorrente aí no nosso dia a dia.
Aí a gente vê o corte do Acabamundo, né, sendo tampado na década de 60 e o outro lado, na construção ali do Boulevard Arrudas, né, no trecho ali da contorno, eles pavimentaram e tamparam uma parte do Rio Arruda, né. Pois bem, gente, onde que é esse local em Belo Horizonte? Interessante, né, chamava de taipa, né, essa construção simplesinha, fica bem. Onde que é próximo ali do Coreto, na Praça da Liberdade, né? Como que transformou, né, em relação, né, o século, finalzinho do século XIX para o século XXI. Aí um pouquinho da religiosidade, né, começou lá com os forasteiros, foi chegando em Curral do Rei, que construíram, né, a Igreja do Boa Viagem, a Capela de Santana no Arraial do Curral do Rei. E hoje, né, nós temos aí a Igreja de Boa Viagem, né, a foto recente. Então é a história, né, as transformações aí da cultura, da religiosidade do povo. E esse local aí, gente, fica bem aí na Timbiras com Bahia, né? Aí você vê como que modifica mesmo, né? Transforma o ambiente. E essa capela, onde que é, hein, gente? Pois é, ela mudou até de nome, é a Capela Nossa Senhora do Rosário, e hoje é a Capela do Santo Antônio, né? Ela fica ali entre a Rua São Paulo e Tamoios. Isso aí é uma foto lá da Pedreira Padre Lopes, né? Ela é uma referência, porque de lá que saíram as pedras para construir o Palácio da Liberdade, né? Então aí está a comunidade, né? O cotidiano dos moradores e abaixo a Pedreira Padre Lopes nos dias atuais. Era o aglomerado mais antigo de Belo Horizonte. E essa foto aí, quem adivinha? Pois é o Mercado Central em 1929, gente. Era toda aberta lá. Dá pra ver ainda aquela parte central ali, lá no lado direito dá pra ver a praça, né? A Raul Soares, como transforma, né? Foi inaugurado em 29. E essa aí, essa foto aí? Essa é a Estrada Velha de Venda Nova, né? Uma sequência. Venda Nova é mais antigo que Belo Horizonte, né? Era o caminho. Hoje nós temos centro de referência, né, da memória de Venda Nova, com um casarão de Venda Nova, muito bonito, né? É a questão que mantém história, né, e o patrimônio. E essa foto aí, esse casarão lá no meio da foto. Pois é a Fazenda Curral del Rei, antiga Fazenda do Leitão, né? Década de 40. No centro da foto antiga, hoje funciona aí o casarão, né, o Museu Abílio Barreto. Esse aí tá fácil. Esse aí é o aeroporto da Pampulha, né? No início da década de 50. E o outro aqui já está em 2013, né? Quando teve a Copa, né? Tiraram a foto. Então aí modificou bastante, né? E aí, ao redor, né? Pra você ver como que foi construindo, o pessoal foi construindo em volta do aeroporto. Essas são algumas fotos, né, do centro da cidade, da Afonso Pena. Você vê a diferença das fachadas em 2002, da Rua Caetés também, 99 para 2010, como que modifica, né, as fachadas em, assim, relativamente um tempo muito pequeno, né, como que modifica. Outra fachada, né, lá da Caetés, 2002, 2012, 2003, 2013, modifica bastante, né? Mais uma relação entre 2003 e 2017 da Caeté, 225 na Amazonas também. Olha como vai modificando, né, gente? Isso aí, gente, esses cavalos levantando uma poeira danada aí, ó. Ah, isso aí é o Serra Verde, né, foi transferido uma pista era uma pista de areia, formato oval, em 1965. Já na década de 70 deu uma melhorada, né, o hipódromo Serra Verde, e hoje a gente sabe que é o atual centro administrativo do governo de Minas Gerais, né? Transformou, né, de hipódromo o centro administrativo. Do lado tem o Parque Estadual, né, do Serra Verde, muito bonito lá. E esse prédio aí? Você tem noção do que é? Pois é,
É o primeiro prédio da estação. Ele foi demolido, né? E para dar lugar hoje à atual estação ferroviária, né? Estação lá do centro da cidade. Interessante como que foi mudando com o tempo. Ah, esse aí é interessante, a história dele, que é o pirulito da Praça 7, né? Que é um obelisco que a cidade de BH, né, de Belo Horizonte, recebeu do povo de Betim, né, por ocasião da comemoração do centenário, né, da independência do Brasil, em 1922. Belo Horizonte tinha 25 anos, né, naquela época, em 22. E somente 2 anos depois que ganhou um lugar no centro da cidade, né? Era chamada ali a Praça 15 de Novembro, que hoje é a Praça 7, né? Que posteriormente passou a ser chamada Praça 7 de Setembro. Da sua inauguração de 24 até o início dos anos 60, permaneceu no mesmo lugar ali na Praça 7. Agora em 63, ele foi retirado e levado para o Museu Abel Barreto, de onde foi transferido para a Praça da Savassi, né? Ali na Diogo Vasconcelos. Lá permaneceu até 1980. Depois ela retornou ao seu local de origem, a Praça 7, em 80. Desde então serve de referência, né, para o encontro de multidões que protestam, reivindicam e comemoram suas vitórias, gente. Muito bacana aí, o pirulito da Praça 7. E esse aí, que prédio que é esse, hein, gente? Esse prédio aí era uma feira permanente de amostra. Interessante que é uma feira para apresentar pedras preciosas, joias. Ela está muito ligado com as áreas do centro e do norte, né? Que até hoje ainda comercializa muito, né? Pedras preciosas. E aqui em Belo Horizonte um dos acordos foi esse, né? Falou, ó, pode ser Belo Horizonte, né? Mas tem que ter o comércio, tem que manter ainda o comércio das pedras, né? E tinha em Belo Horizonte uma feira permanente de amostras dessas pedras, né? E ela foi demolida em 65 no lugar, o que foi? O terminal rodoviário de Belo Horizonte. A nossa rodoviária ela ficou no lugar da feira permanente de amostras. Um dos nossos referências, símbolos, né? A Viaduto Santa Teresa construído em 29, né? Então ele é uma referência mesmo aqui, né? Aqui em Belo Horizonte, né? Tanto questão de turismo, né? E as imagens, né? De algumas curtas, né? Que foram filmadas lá. E ela tem uma importância muito grande para Belo Horizonte, esse viaduto, um símbolo, né? Que além do fluxo de veículos, né, e pedestres acima, né, o viaduto é bastante utilizado para a realização de eventos culturais, né? Aí no exemplo, né, uma disputa de hip hop. Alguém já participou, assistiu algum evento cultural do viaduto Santa Teresa, né? Em cima é um fluxo e embaixo cultural, né? Muito bacana. Outro símbolo de Belo Horizonte é os nossos fotógrafos lambe-lambe, né, gente? Onde que é isso aí, a gente imagina, né, que ali no Parque Municipal, uma referência. Hoje né, o lambe-lambe é um patrimônio imaterial muito bacana, Belo Horizonte reconheceu, né? E fica ali bem no Parque Municipal, as referências. A Igreja Batista do Lagoinha, né, em 57, e a mudança, né, de 2019, mudou bastante a fachada dela. Outra referência de Belo Horizonte é a Feira do Mercado Popular do Lagoinha, né, de 54, né, e ela foi aberta essa semana, né, voltando a funcionar, e o Mercado Popular da Lagoinha, que é uma referência aí para os moradores, né, da região e de próprio Belo Horizonte, né. Essa é uma foto interessante que mostra o antes e o depois, né? Como transformou a paisagem aí ali fotos antigas, né? De 70 e o mais recente, né? De 2019, chegada ali, né? Da Antônio Carlos, né? Passando ali na Lagoinha para chegar no centro, como que modificou, né? Essa foto aqui diferente que ela é, né? Onde que será ela?
Pois é lá na a Praça Duque de Caxias, né? Antes e depois, né? Ali a igreja de Santa Teresa. Interessante. E essa foto aí? Onde que é essa rua? Pois é a avenida atual, né, da Pampulha ali, Antônio Carlos, ó, um pouco modificou, né? Tem a placa ali da UFMG, Mineirão, Museu de Arte, o fluxo de carro, né? A mudança durante o tempo. E essa aí? Na década de 70, essa aí tá até fácil, né? Se der uma olhadinha, mas complica um pouquinho, porque era bem arborizada, né? A Praça 7 de 60 e a Praça 7 atual hoje tem poucas árvores, né? E essa aí, gente, ó. A Lagoa da Pampulha, ó, na década de 60 podia, né, praticar remo, outros esportes náuticos. Infelizmente, hoje está muito poluída, né? Não tem como, né? Mas como que transformou, né? Lagoa da Pampulha. Olha Afonso Pena como que era arborizada, gente. Um corredor de... Depois, antes da década de 70, já tinha retirado tudo, né? Então modificou bem aí a questão da arborização da avenida. Esse aí tá fácil, né? Mas como que era diferente, né? Os carros, né? Os carros, os estacionamentos, né? Pelo Mineirão atual, né? Como que modificou, né? A forma de aproximar, de estacionar os carros. E, gente, e esse local aí? Onde que é? Um mapa de referência do lado aqui. Pois é o centro, é a escola de vocês, é o centro de convivência da Pampulha, isso da Silveira, né? Faz parte aí de Belo Horizonte. No próximo 12 de dezembro, o Belo Horizonte faz 124 anos, né? Então meus parabéns, né, aos Belo Horizontinos. E assim, no próximo slide eu coloquei uma música do Toninho Horta, né, com o vídeo que ele fez, com a música chamada Belo Horizonte, né? Então o próximo slide vai ser isso. Belo Horizonte, um século de vida, no berço emanado de gente querida. Belo Horizonte, montanha de luz que incendeia a cidade e a todos seduz. Desde o tempo de nossos avós já te chamavam Curral del Rei. Nossa história, tanta saudade, tudo que a gente se lembra de coração. Belo Horizonte. Tempo celebra na força de Minas. Sua beleza que não tem igual, uma certeza sempre real. Terra das artes, fonte das letras e da canção que nasceu.
Sua beleza que não tem igual, uma certeza sempre real. Terra das artes, fonte das letras e da canção que nasceu por mais alegria. Belo horizonte, montanha de luz que incendeia a cidade e a todos seduz. Belo horizonte, belo horizonte, belo horizonte. 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 Então chegou a hora um pouquinho da gente conversar, né? Uma forma de gente. É interessante a gente fazer um círculo, né? Pra gente conversar um pouquinho sobre essa atividade, essa videoaula, né? E é interessante que vocês identifiquem, né? Duas, né? Modificações que as ações do homem provocaram ao longo do tempo em Belo Horizonte, né? Interessante vocês discutirem e citarem duas modificações, né, que o homem, as ações do homem modificou a paisagem de Belo Horizonte, né? E interessante, você já visitou algum desses lugares que apresentou nessa aula, gente? Será que que hoje, esse lugar que você visitou, sofreu alguma modificação em relação ao dia que você visitou? Será que já modificou? O que esses lugares apresentados representam para a sua memória, né? Agora, vocês observando o mapa que fica próximo ali do quadro branco de Belo Horizonte, vocês, onde localiza o centro de convivência, né, a sala de aula de vocês? Qual referência vocês têm em relação ao centro, né, de convivência? Está próximo de algum desses lugares que foi apresentado? E no mais, gente, eu agradeço, né, pelo professor Alvo, a vocês que vão assistir um pouquinho, e eu vou estar à disposição, né? Que acabando essa pandemia a gente possa encontrar. Obrigado, viu, gente?